Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso terceiro encontro da nossa questão sobre a história da revelação. É o terceiro encontro, onde nós estamos refletindo essa revelação no Antigo Testamento. Nós vamos fazendo a leitura e depois nós vamos também expondo alguns detalhes da leitura. Continuemos. Dissemos que a doutrina bíblica sobre a revelação se assemelha a um grande drama. O segundo ato deste drama é representado pelo ser humano. Ora, o que o homem representa na cena é a recusa em face das possibilidades oferecidas por Deus. Deus está sempre oferecendo aliança ao ser humano. Encontramos também a recusa do ser humano àquilo que Deus oferece a eles. Paulo, e a seu modo, o livro da sabedoria, falam de um claro e acentuado mas, que é uma conjunção adversativa que se opõe à primeira premissa. Deus quer salvar, Deus quer fazer aliança, Deus quer conduzir o ser humano ao caminho do bem, mas, adversativo, o homem recusa tudo aquilo que é oferecido a Deus. Então, esse mas, e dão claramente a entender o que o homem real histórico fez da revelação de Deus pela criação a ele oferecida. Então, esse mas demonstra que, diante da proposta de Deus, o ser humano real histórico agiu de forma a não querer ouvir a Deus, a não querer aquilo que Deus lhe oferecia. A recusa do homem é o tema dominante dos 2 primeiros capítulos da Epístola aos Romanos, nos quais a culpa dos homens vem descrito em cores sombrias. O homem, o ser humano, tal é o sentido e escopo das afirmações do apóstolo. Põe-se em oposição às possibilidades oferecidas por Deus. A palavra homem não inclui gênero, masculino nem feminino. No hebraico é Adam, que vem de Adamá, terra, lodo. E é desse Adamá que Deus depois tirou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. Isto é, Deus tirou do Adamá, de Adão, Ish e Ishá. Tirou o homem e a mulher, no sentido, o macho e a fêmea. Na realidade, na tradução grega, nós encontramos essa realidade universal do ser humano, que não tem sexo, com a palavra anthropos. Anthropos significa o ser humano, mas esse ser humano é conhecido em 2 realidades. Aner, andros, quer dizer, então, o macho, o varão, e do lado a guiné, enfim, a palavra ginecologia, que é o médico da mulher, que significa a mulher. Então, quando falarmos homem, nós estamos vendo a realidade que embarca tanto o homem quanto a mulher. Não faz uma distinção sexista aqui, não. É patenteada a existência do homem como um ser paradoxal, sua existência fracassada. Então, esse homem é homem e mulher. Traz a dimensão masculina e a feminina, numa unidade de seres, o ser do homem.
E isto nas cenas seguintes. Os homens desprezaram a verdade e a justiça. Nós estamos aqui na carta aos Romanos. Houve um desprezo do ser humano da verdade e da justiça. E assim se afirmaram como seres sem Deus, sem justiça. É o ser humano que quer construir uma história sem Deus, sem a justiça. É a recusa do ser humano de aceitar a proposta divina. Isso tem sentido se a criação é um ato da autorrevelação de Deus. Isto é, a criação é Deus que se revela e se manifesta através da criação, porque toda a criação é fruto do pensamento e da vontade divina. Então, na criação se revela também Deus. Deus se revela naquilo que foi criado. A ação do homem é então representada como uma voluntária recusa. O homem diz não a Deus. O ser humano é livre, inclusive, para dizer não. Ele tem o livre-arbítrio. Ele pode dizer sim, pode dizer não. Deus não coage, porque a coação é um ato de violência. E a pessoa coagida, ela não é livre para poder decidir. Então, o ser humano representa, então, essa ação voluntária de recusa a tudo aquilo que Deus propõe, como um desafio consciente contra Deus. Não é descrita como um defeito permanente. Por isso se deve considerar com atenção o problema da epístola aos Romanos. Não quer ela dizer, a epístola, embora o homem tenha podido conhecer a Deus, contudo não o conheceu. Não é isso que quer dizer a epístola aos Romanos, São Paulo. Mas sim, embora eles o conhecessem, havia o conhecimento de Deus, havia a sã realidade de saber da existência de Deus. Embora eles conhecessem a Deus, não o reconheceram como tal, não o aceitaram como Deus. Desprezaram a verdade. Nisto consiste a culpa e a atitude da anticriação do ser humano, que se opõe a toda a obra da criação, se opõe àquele que é a origem da criação. Ao se opor àquele que é a origem da criação, o homem inicia uma anticriação, onde Deus não tem parte e ele não quer que Deus faça parte desta criação do homem. O desprezar a verdade na injustiça, então se despreza a verdade e a justiça, não se aceita a verdade, se pratica a injustiça. Significa que o homem não reconheceu ao Deus que ele conhecia. Ele fechou os olhos para a realidade da criação divina e de Deus, o Criador, que não o honrou, isto é, não honrou a Deus, nem lhe foi grato, nem agradeceu a Deus pelo dom da vida e por tudo que ele realizou. Mas, ao contrário, procurou viver por si mesmo, fechado em si mesmo, e quis render graças a si mesmo, a sua própria ação e obra. Então aqui nós temos a obra divina, depois nós temos a obra humana. Essa obra humana que é construída sem Deus, sem a justiça, na recusa de reconhecer o autor de toda a criação. A honra e a gratidão pertencem necessariamente ao conhecimento de Deus. Quem sabe que Deus é Criador vai honrá-lo como Criador, reconhecer-se como criatura e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus pelo dom da vida, pela realidade que lhe foi conferida. Sem esta força e esta consequência, não existe verdadeiro conhecimento de Deus. Só se conhece a Deus quando se o reconhece como Criador e sabe agradecer a Deus o dom da própria vida que ele deu. O conhecimento de Deus exige e implica obediência. Essa palavra obediência tem que ter muita atenção com ela.
vem a palavra audire, em latim, que significa saber ouvir, ter disposição para ouvir. É a capacidade de ter essa disposição para ouvir Deus que interpela na história da criação, Deus que age na história da vida humana, e o ser humano, ao reconhecer isso, ele é obediente. Obediência, então, significa deixar que Deus disponha de nós mesmos, estar aberto à graça e deixar ser conduzido pela graça divina. Se o homem se recusa a isto, a ser conduzido por essa graça, torna-se culpado e, segundo Paulo, inexcusável, não tem desculpa. Porque ele não reconhece Deus como Criador, nem reconhece nem agradece a graça divina. Assim, deixa o homem de ser ele próprio, entregando-se então à mentira e à falsidade, porque ele não é o autor da sua vida, ele não é o criador da sua vida, o ser humano é um ser criado, ele não é a razão de toda graça, a razão de toda graça é o próprio Deus. Como consequência de tal ação, resulta que os homens extraviaram-se em seus pensamentos vãos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, porque é uma sabedoria sem Deus, é uma sabedoria sem o conhecimento do Criador, é uma sabedoria sem o conhecimento da sua justiça, é o caminho sem o conhecimento da vontade divina. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos. Trocar a verdade de Deus pela mentira. Romanos capítulo 1, versículo 23. A pretensa sabedoria humana daqueles que concebem a vida sem Deus, sem o conhecimento da sua graça, essa pretensa sabedoria aqui referida, é no fundo trevas do coração, vaidade e orgulho, mostrando essa inclinação que o ser humano acaba tendo para o mal e conduzir o seu livre-arbítrio para esta inclinação. O livre-arbítrio não é mal, mas o ser humano pode se inclinar através de desejos. Esses desejos revelam as trevas do coração, a vaidade e o orgulho. Essa loucura, estutícia e esta realidade humana só podem, por conseguinte, tal é a reflexão teológica de São Paulo, já referida, representar a sabedoria divina sobre forma de alienação, de rebaixamento, de encontro com a loucura da cruz. Então, essa realidade da paixão, entre aspas, de Deus pelo ser humano, criatura que ele criou, com todas as expressões do seu coração, da sua vontade, que quis que existisse como decisão livre, ele chega a tal ponto de, para manifestar esse amor pela humanidade que rejeitou a Deus, ele assume a loucura da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Essa sabedoria divina chega ao ponto de se tornar uma realidade da alienação, da perda, entre aspas, no Filho, que sendo Deus, se fez homem, o grande se fez pequeno, ele assume a natureza humana, ele se rebaixa a kenosis, esvaziamento. E essa realidade nós encontramos através da loucura da cruz. Ele se deixou ser crucificado. Então, a kenosis, esvaziamento de Jesus Cristo até a morte. Filipenses capítulo 2, versículo 7. É uma manifestação do poder divino, um poder que quer expressar o seu amor à criação, embora sempre vai encontrar também com a rejeição do ser humano, que não quer o projeto de Deus, quer fazer o seu próprio projeto. A outra forma desta loucura dos homens, desta alienação culpável do homem,
é a troca do Deus Criador por deuses falsos. Romanos capítulo 1, versículo 23. O ser humano criou divindades falsas para colocar no lugar de Deus. Nós sabemos também que hoje a ganância, o dinheiro, o poder também se tornaram ídolos no dia de hoje. As pessoas são capazes de matar em nome desses deuses e de honrá-lo e cultuar e servir a sua vida pelo poder dessas divindades. Então, esses deuses falsos nada são. Nessa troca do Deus pelos ídolos, pelas divindades mortas, surdas e inúteis, reside o grande engano, o equívoco do ser humano. A linguagem da Epístola aos Romanos sobre o homem e sobre aquilo que ele converteu, a revelação de Deus era oferecida na criação, não tem engano. O homem desperdiçou a possibilidade que lhe foi dada na revelação de Deus pela criação. Por livre vontade, para fazer um projeto seu, da sua forma como ele acha que tem, sabendo que o homem tem esta inclinação pelo mal. É o comentário que eu fiz neste encontro, 44º encontro do livro do Gênesis. Deus tem consciência de que ele libertou a humanidade da maldade, entre aspas, antes de Noé, e depois de Noé ele faz aliança, sabendo que o ser humano ainda traz no mundo essa semente de maldade, essa inclinação para o mal. Por isso, ele falhou em si mesmo e em sua essência verdadeira. O ser humano, então, se enganou, mas não quer assumir o seu engano. Na arrogância, prefere resistir a Deus e se entregar a um projeto do mal das suas divindades. Nesta apresentação geral do pensamento bíblico sobre o homem, em relação à revelação de Deus por suas obras, não procederíamos corretamente se apenas escutássemos esta voz e não ouvíssemos também outra linguagem, ou seja, aquela que faz igualmente o julgamento do homem. E daquilo que ele fez em sua religião, fez da revelação de Deus na criação. Esta outra voz encontramo-la no já citado livro da sabedoria. Eu já fiz o comentário desse livro da sabedoria, está completo. Aí se fala igualmente da culpa e da loucura dos homens. Fala-se, porém, de tal modo que fica bem claro que, embora os homens errem ao cultuarem outros deuses, então colocar outros deuses no lugar do Deus verdadeiro, é se dizer criaturas e cultuar outros deuses, deixando de lado aquele que é o verdadeiro Deus, Criador, doador de vida. Então, repito, fica bem claro que, embora os homens errem ao cultuarem os deuses, não são, por isso, de todos inculpáveis. Com efeito, eles só incorrem numa ligeira censura, porque talvez eles caíram no erro, procurando a Deus e querendo encontrá-lo. Mas, ao procurar a Deus não querendo encontrá-lo, acabaram que eles não, ao encontrar, criaram seus próprios deuses. Vivendo em suas obras, eles observaram com cuidado, e por eles as consideraram belas. Deixe-se seduzir, então, pelo seu aspecto. Sabedoria, capítulo 13, versículos 6 a 7. Então, nós vamos parar por aqui, depois nós vamos dar continuidade ao nosso quarto encontro da revelação no Antigo Testamento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.